E quando nós conversamos sobre adoração, a pergunta mais recorrente é: o que significa adorar em espírito e em verdade? A gente precisa pensar que a vida cristã, ela se resume ou tem como essência a adoração. É fundamental, é essencial ao cristão viver em adoração. O texto de João, capítulo 4, 23 e 24, narra a conversa de Jesus com a mulher samaritana. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Essa resposta vem como consequência de uma curiosidade da mulher samaritana, que pergunta sobre qual é o lugar. Existe uma dúvida legítima no coração da mulher e Jesus parece que ele faz um redirecionamento da percepção dessa mulher samaritana. Porque se a percepção comum do cidadão, do judeu, do samaritano é que a adoração estava ligada a um lugar, a um determinado tipo de povo, a uma prática religiosa, a símbolos, Jesus está falando que a adoração não tem a ver necessariamente com lugar, a adoração não tem a ver com práticas de rituais. E ele justamente aponta para duas direções. Então, se você quiser entender o texto, você precisa pensar em duas palavras. A primeira palavra é um estado. A segunda palavra é relação. Se você não entender essas duas palavras, o significado do texto vai fugir. Existe uma série infindáveis de assuntos sobre adoração em espírito e em verdade. A gente tem materiais como o do Russell Shedd. E eu te estimulo a conhecer e se aprofundar nesse assunto. Só que existe uma base, existe um lugar onde toda reflexão precisa se desenvolver a partir desses dois pilares. Então lembra quais foram as duas palavras que eu te falei? Estado é a segunda palavra, relação. Então vamos à primeira palavra, que é estado. Quando Jesus está falando que a adoração é feita em espírito, ele está definindo um estado do adorador, mais do que um lugar, se é em Cafarnaum, se é em Belém, se é em Criciúma, se é no Rio de Janeiro. Ele define a essência e a natureza de quem pratica o ato. A adoração bíblica, ela necessita de um estado que não é provisório, mas é permanente. Pastor, o que você quer dizer com estado provisório? A adoração é em espírito. É a adoração de pessoas que foram regeneradas. Em outras palavras, é impossível adorar se você não nasceu de novo. Então, a adoração é parte da realidade de quem tem um estado definido, de quem foi alcançado pelo Evangelho e agora já foi regenerado, já foi transformado, já nasceu de novo. Então, a adoração é uma exclusividade de quem já adentrou nesse mundo, nesse universo de nascer de novo, de ser encontrado, de ser regenerado, de ser justificado. Então, quando a gente pensa em adorar em espírito, a gente está pensando nessa relação ou nessa manifestação de quem nasceu de novo e nasceu pelo Espírito. Ou seja, só quem consegue adorar quem nasceu de novo. Quem não nasceu de novo pode levantar a mão, pode cantar, pode ter o dom mais maravilhoso, pode ser uma pessoa generosa, pode fazer caridade, mas a adoração é a exclusividade de quem então tem essa nova identidade, essa realidade. Sendo um estado do adorador, traz as características de quebrantamento. Então, o adorador é justamente alguém que tem o coração quebrantado porque ele já nasceu de novo, ele está sensível à voz do Espírito Santo. Então, o arrependimento faz parte da essência dele. Ele é alguém que sabe se arrepender. Porque o Espírito Santo que ministra nos nossos corações nos convence da justiça e do juízo. Ele produz em nós arrependimento. Também a característica desse adorador que nasceu de novo, que é em espírito, é a consciência de quem você era antes de Cristo e da gratidão por aquilo que ele fez por nós. Adorar em espírito, e o texto é muito enfático a dizer que Deus é espírito. E para eu me conectar em adoração, eu também tenho que ser um ser espiritual, nascido de novo.
Então, aquele que é espírito é adorado por pessoas regeneradas em Cristo. Sendo assim, adorar em espírito é um ato contínuo de reforçar essa identidade. Adoração, então, é quando essa identidade vai se instalando dentro de nós. E cada vez, não como uma repetição do ato de nascer de novo, mas como uma intensificação desse sinal, como uma intensificação dessa consciência. Cada ato de adoração, seja adoração comunitária, seja adoração como estilo de vida, e a gente tem que entender que a adoração não se limita ao templo, mas toda a vida do cristão é um ato de adoração, e enquanto eu adoro, a identidade de Cristo está se aprofundando em mim. É sobre entender e viver com cada vez mais essa profundidade do que significa nascer de novo. Quando você adora, você entende um pouco mais o que significa. Ele me resgatou do império das trevas e me trouxe para o reino da sua maravilhosa luz. O ato de adoração, seja servindo ao seu próximo, seja no seu trabalho, seja na igreja, seja numa sala de aula, o ato de adoração, entendendo mais uma vez que a adoração faz parte de toda a vida, é um estilo de vida, é um jeito de viver, ou como a gente está usando essa palavra, adoração é um estado. É impossível você chegar no domingo à noite na sua igreja e querer começar a adorar se esse estado não faz parte da sua vida. Você não tem como virar uma chavinha e começar a adorar do nada. A adoração faz parte de um estado, de uma identidade, de um status que o Espírito Santo nos concede. O ato de adoração é um ato de consolidação ou do avanço dessa identidade de Cristo, rejeitando a velha natureza e se revestindo de Cristo ainda mais, cada vez no nosso coração. Mas a segunda palavra que a gente falou é sobre relação. Se adoração tem a ver com um estado, então você não falsifica diante de Deus um estado. Ou você tem um estado de nascido de novo, ou você não tem um estado de nascido de novo. Não existe um meio do caminho, não existe um meio termo. Por isso, adoração em espírito tem a ver com um estado. Mas adoração em espírito e em verdade. Agora o texto estabelece para a gente uma relação. A mulher samaritana, que ainda não tinha encontrado, ela pensava em adorar, ela entendia a necessidade de adorar, mas ela ainda não tinha uma relação com o próprio Cristo, uma relação com a própria verdade. Ela tinha a sensibilidade de que Deus deveria ser adorado, mas ela não tinha uma relação com a verdade que era Cristo. A prova disso era a vida dela, que teve não sei quantos maridos e toda essa estrutura que o texto apresenta pra gente. Então existe uma percepção, uma sensibilidade da realidade da adoração, mas não existe uma relação com o próprio Cristo. Se a gente entrou num estado novo, agora a gente precisa entrar numa relação nova. A adoração bíblica requer uma relação. A relação primordial do cristão é com Cristo. Porque, e o texto é tão simples, e às vezes a gente esquece disso, em espírito e em verdade. Cristo se apresenta como sendo a verdade na Bíblia. Então, adorar em verdade é adorar na verdade, ou adorar se relacionando com a verdade. Não adianta abrir a sua boca e cantar o hino mais maravilhoso, tocar o instrumento da forma mais primorosa, se você não tem uma relação, um relacionamento com a verdade. Lembra que você pode fazer adoração como um ato comunitário, e lembra que você pode fazer adoração como a sua vida, porque você é um adorador, e em tudo que você faz, você oferece glória a Deus. Quando você está dormindo, quando você está trabalhando, quando você está comendo, tudo que a gente faz, tudo que um cristão faz é para a glória e para o louvor de Deus. Então, em todas essas coisas que a gente está fazendo, a gente está se relacionando com a própria verdade. Quem não se relaciona com a verdade não tem como ser adorador. Adorar em verdade é adorar, então, estando na verdade. Ou seja, a mentira, ou essa relação com a mentira, ela inviabiliza a verdadeira adoração. Só quando a gente está na relação com a verdade que a adoração é verdadeira, é bíblica.
Adorar em verdade é muito mais do que ser sincero quando você está de olho fechado, quando a igreja está cantando. Adoração não é simplesmente um ato de sinceridade. Você pode ser honesto, você pode ser sincero, mas você pode estar errado. Você pode estar sinceramente errado. Você pode ser até com boas intenções, mas a adoração não tem a ver com as boas intenções quando você fecha os seus olhos. A adoração tem a ver com a sua relação com a verdade que é Cristo. Se você é adorador, você se relaciona pessoalmente com a verdade que é Cristo Jesus. O relacionamento com a verdade é essencial na vida do adorador. E agora eu quero que você pense por um instante. Qual é o lugar onde a verdade nos é apresentada? A palavra de Deus é o lugar onde o Cristo é revelado às nossas mentes e aos nossos corações. Por isso nós no mundo bíblico entendemos a seriedade desse momento e queremos ser seu companheiro para que você se aprofunde nesse conhecimento da palavra de Deus. E a gente te convida a clicar nesse link da descrição e conhecer a formação em teologia do mundo bíblico. Que Deus te abençoe e te espero.